Glória a Deus, glória a Deus. É muito bom estarmos aqui, né? O Senhor, Ele está presente aqui. Podemos sentir a Sua presença, podemos reconhecer Sua presença. E que bom que você está aqui também, né? É bom estarmos juntos, temos algo em comum, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Deus tem colocado essa semana um pensamento no meu coração, no meu tempo de oração. Deus falou muito forte a respeito disso e eu quero estar dividindo também com os irmãos. Vamos lá para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 até o 8. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro, eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mas não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Amém, amém. Estas palavras são de Jesus Cristo, e Ele estava aqui dando uma orientação, ensinando os seus discípulos a respeito de oração. Este é o ano da oração, então isso tem tudo a ver conosco. Estamos dando ênfase neste tema, neste assunto, com o objetivo de crescermos, em oração. E o que é oração? Oração é relacionamento, Nós precisamos entender isso. Oração é relacionamento. Oração, o que oração não é? Oração não é um ritual religioso. Oração não é uma obrigação. Você não precisa orar, se você não desejar. Oração não é um sacrifício. Oração não é pagar um preço. Oração não é vaidade. Nós não oramos porque temos que orar. Nós oramos porque nos relacionamos com o nosso Pai. Oração é relacionamento. Precisamos entender isso, porque ao longo do tempo, a igreja foi se poluindo com pensamentos, com mentalidade, que também não são bíblicas. E Jesus, ele lá naquela época enxergou a necessidade disso, de comunicar isso, de explicar sobre isso. E ele fala sobre um relacionamento com o Pai. Entra no teu quarto e diga ao teu Pai, o teu Pai que está em secreto te recompensará. Entende? É algo particular, pessoal, mas é um relacionamento. Oração é um relacionamento com Deus, é comunhão, é estar junto, é diálogo, conversa, é a base da nossa vida. A base de tudo que fazemos é a comunhão com Deus. Ao perder a comunhão, o homem perdeu o sentido da sua existência, e já não tinha mais o governo sobre as coisas, mas passou a viver em função delas. Quando o homem abriu mão do relacionamento com Deus, além de perder o relacionamento, além de romper com o relacionamento com Deus, ele deixou também de usufruir de muitas coisas, de muitos benefícios que haviam na presença de Deus, ao estar com Deus. E um dos aspectos foi o próprio governo, a própria autoridade que Deus tinha colocado sobre o homem. Orar é estar na presença de Deus, é estar com Deus, e portanto deve ser algo contínuo, algo permanente. Nós precisamos reconhecer a presença de Deus e estar com Ele e viver com Ele. E a palavra nos diz isso, olha só, o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17.
um versículo bem curto, né? Orem continuamente. Em outra versão, orai sem cessar. Orai sem cessar. Né? O que é orar sem cessar? Né? Orar sem cessar significa ter acesso em qualquer lugar, ter acesso em qualquer tempo. Eu poder adentrar na presença do meu Pai, me relacionar com Ele. É diferente olhar sobre esse aspecto, né? Se olharmos a oração como apenas um ritual religioso, seria um grande peso, por exemplo, passarmos um dia em oração, né? É impressionante, né? Você olha no relógio, o pastor Marco Aurélio em algumas mensagens falava isso, você olha 5 minutos, parece que já, né? E o tempo não anda, né? Você quer ter um tempo de devocional? Agora, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que se trata de um relacionamento com Deus, então eu posso usufruir disso. Que tal passar um dia com o Pai, né? Passar um dia em oração, pesado. Passar um dia me relacionando com o Pai, que ótima oportunidade. Que ótima oportunidade poder passar um dia com o meu Pai, né? Então precisamos enxergar sobre o prisma correto, né? Precisamos entender a palavra de Deus, entender o que Jesus está nos ensinando, né? Como o próprio salmista declara em Salmo 84:10, melhor é um dia nos teus átrios, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, Deus está nos chamando para nos relacionarmos. E há um lugar que se nós entendermos, se nós admitirmos, se nós crermos, se nós discernirmos, Ele é o lugar mais seguro da terra, que é a presença do nosso Pai. Nós somos chamados para viver, para estar com Ele, para estar na presença dEle. Aleluia, aleluia. Esse é o título dessa mensagem, o lugar mais seguro da terra. Se você tem o costume de anotar, o lugar mais seguro da terra, habitar em Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, Ele nos foi dado e vem habitar em nós, mas Ele vem habitar em nós para nos ensinar a habitar nele, para nos ensinar a habitar no tabernáculo celestial, a habitar no Senhor. Ele nos ensina a isso, né? Habitar em Deus, habitando em Deus, tenho proteção. Esse é o primeiro tópico, o primeiro item dessa mensagem. Habitando em Deus, eu tenho proteção. João 17:15, nesse versículo nós podemos ver uma declaração de Jesus que nos dá consciência. No Evangelho de João 17:15, nos dá consciência a respeito da nossa segurança, né? E a palavra do Senhor diz assim ali: não o peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus, ele está orando pela igreja. Naquela circunstância, Jesus já caminhando para o fim de seu ministério, para a conclusão da sua obra aqui na terra, ele ora pela igreja, pedindo ao Pai por proteção à igreja, proteção àqueles que viessem a crer na sua palavra. E ele ora dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. É como se ele desejasse pedir, né? Se possível fosse, né, tirá-los, tiraríamos, né? Mas existe um trabalho, né? Existe uma continuidade, existe uma missão na qual a igreja está envolvida, e estando envolvida nessa missão, ela precisa estar aqui. Porém, eu lhe peço, Pai, que os livre do
mal, que os livre dos ataques, né, do maligno, que os proteja do maligno. E aqui o nosso pensamento precisa ser: se Jesus investiu tempo pedindo ao Pai por nós, há uma seriedade nisso aqui. Há uma seriedade nisso aqui. Precisamos compreender que neste mundo estamos em guerra. A Bíblia nos orienta, né, a não desprezarmos os ardis do inimigo. E diz que Satanás e seus demônios, eles são os nossos inimigos. É contra nós, contra a igreja que ele se levanta. Deus não tem inimigos. Deus é soberano. Então Jesus intercede por nós nesse aspecto, né? E, portanto, temos que entender que Jesus orou isso a Deus. Se Ele orou isso dessa forma, é porque de fato, estando nesse mundo, teríamos que lidar com o mal, estaríamos expostos a perigos espirituais, e até mesmo a possibilidade da efetividade desse mal ocorrer, intervindo na nossa existência, na nossa vida, na nossa história. Então, diante disso, precisamos considerar uma coisa: nós precisamos de proteção. Nós precisamos de proteção. E Jesus, Ele esteve entre nós como homem, caminhou entre nós, e Ele teve também contato com o mal. Ele foi exposto ao mal. Ele esteve frente a frente com Satanás, por algumas circunstâncias sendo tentado por ele, e também nós vemos situações de aflição, situações onde houve a incidência de mal, em circunstâncias onde Jesus estava inserido. E nós vemos isso, por exemplo, naquela passagem onde Jesus atravessa com seus discípulos o mar da Galileia, e ali ocorre uma grande tempestade, e eles passam por toda uma circunstância, e Jesus dormia. Ele dormia no barco, e a questão é: como poderia Jesus estar dormindo numa situação de calamidade, onde as pessoas estavam ali desesperadas, os discípulos, aflitos, uma tempestade, provavelmente, pelo que o texto narra, maior do que as que nós passamos esses dias aqui em Maringá, ventos fortes, e Jesus, sendo acordado ali pelos discípulos, ele levanta, repreende o vento, dá ordem ao mar para que se acalme, e a questão e a surpresa dos discípulos diante daquela situação, porque Jesus, ele estava num local seguro, ele estava no local mais seguro da terra, habitando em Deus. Jesus não esteve fora longe de Deus por nenhum instante, por nenhum instante. Ele habitava com o Senhor, ele habitava com o Pai, e tinha relacionamento com o Pai, se mantinha em relacionamento com o Pai, e era perceptível isso, o tempo todo. Mas então Jesus, nesse seu relacionamento com o Pai, nessa sua intercessão por nós, ele ora ao Pai, e nós podemos ver a resposta de Deus na própria Escritura, determinando um local seguro para que nós possamos estar. Olha só o que a palavra de Deus diz lá no Salmo 91. Salmo 91, primeiramente do 14 ao 16, o texto diz assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, aleluia. É assim que o Senhor responde ao pedido de oração de Jesus.
em épocas diferentes, né? Aqui o texto, mas a palavra de Deus, ela é eterna, e quando essa palavra foi declarada, né? Quando Jesus ali também ora por nós, Ele já sabia que havia um local para nós estarmos, e Ele intercede por nós para que estivéssemos nesse lugar, local seguro diante de Deus. Vamos ler o Salmo 91 novamente, agora desde o início, um salmo curto, vamos ler ele todo. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. Sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, e pisoteará o leão forte e a serpente. E aqui o Senhor declara o que nós lemos no início: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aleluia, 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 glória a Deus. Meu irmão, existe um lugar para mim e para você. Existe um lugar onde podemos entrar. Existe um lugar do qual nós podemos decidir não sair mais e permanecer. E esse lugar se chama a presença do Senhor. A presença do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. A sombra significa ao lado, é estarmos juntos. Meu irmão, nós podemos estar nesse lugar e habitando em Deus, nós temos proteção. Habitando em Deus, eu tenho proteção. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio. Esse texto sagrado, ele nos diz que há um lugar seguro para nós. Ele revela salvação, ele revela proteção, ele revela paz, que tem quem escolhe este lugar para habitar. Amém? Você escolhe esse lugar? Amém, amém, meu irmão. Esse lugar, ele é discernido espiritualmente. Esse lugar nós encontramos ele pela fé. Nós adentramos nele por fé, mas é o local que Deus preparou para nós, é o local que podemos estar. Aleluia, aleluia. Habitando em Deus, habitando em Deus. O segundo tópico é: habitando em Deus, tenho paz, tenho descanso e paz. Aleluia. E aqui uma reflexão, né? Com que alguém que está à sombra do Onipotente pode se preocupar? Se estamos à sombra do Onipotente, se nós estamos num local onde a sombra do Onipotente nos cobre, o que pode nos preocupar? Porque o que nos preocupa é aquilo que não vamos conseguir. O que nos traz ansiedade é aquilo que não conseguimos impedir.
ocupamos a nossa mente, ocupamos os nossos corações com sentimentos, com pensamentos, com situações que muitas vezes nos tiram do centro da vontade de Deus. E a palavra do Senhor, ela quer nos proteger, ela quer nos trazer descanso, ela quer nos trazer paz. E ela determina um local para estarmos, onde temos paz. A sombra do Onipotente, a sombra do Todo-Poderoso. Aleluia. Sombra fala de estar debaixo de provisão, debaixo de proteção, né? Ter algo que você precisa no momento, e ter isso no momento que você precisa, né? Ninguém vive, né? No dia a dia nós não vivemos, né, de sombra e água fresca, né? Mas ter a sombra e a água fresca na hora que nós precisamos é maravilhoso, é essencial, traz satisfação, nos alivia, né? E é isso que o Senhor tem para nós, né? Sabe, ter aquela resposta, né? Quantos testemunhos, se nós formos entrevistar aqui, cada um poder dar um testemunho, né? Situações em que o Senhor proveu o que eu preciso naquele momento, naquelas circunstâncias, de uma forma singular, né? É o Senhor que cuida de nós, né? Então, estar à sombra do Onipotente, né? Sombra também está associada a um lugar, como nós já falamos, né? Ela ocorre num determinado local, né? Então nós precisamos estar lá, precisamos usufruir, e para usufruir é estando lá, nesse lugar. Descansar à sombra do Onipotente significa ter tudo o que eu preciso em momento oportuno, no momento que nós precisamos. Nem tudo que nós desejamos é aquilo que precisamos, né? Aprendemos a desejar corretamente à medida que nós alinhamos os nossos desejos, os nossos pensamentos com a palavra de Deus, com Deus. Mas Deus sabe do que nós precisamos, Ele não nos abandona, Deus está conosco, Deus está conosco, amém? Habitando em Deus, nós temos paz e descanso. Alguns textos do Novo Testamento nos falam sobre isso. Vamos dar uma passada, Filipenses 4, 6 e 7. A palavra do Senhor diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas nem tenham medo. Jesus, Ele está nos dando uma paz que é diferente de outra paz. Que diferença há numa paz da outra? É que uma paz, ela só é discernida espiritualmente, ela só é alcançada espiritualmente. E essa paz de Jesus, ela é capaz de nos dar alívio em meio à guerra, ela é capaz de nos dar alívio em meio à tribulação, ela é capaz de nos dar alívio numa circunstância onde o barco parece que vai afundar, e você talvez esteja clamando: Senhor, não te preocupa que morramos? E Jesus, Ele não sabe nem do que você está falando, porque Ele está dormindo num lugar. Jesus, Ele foi um modelo, Ele viveu como homem, e como homem, Ele viveu como homem de Deus deve viver. Então nós podemos capturar muitos exemplos da palavra de Deus, e nós podemos ver Jesus habitando no esconderijo do Altíssimo, na prática, né? Na prática, né? Nós precisamos crer no Senhor, e é por meio da fé, que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e temos paz. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você recebe essa paz? Aleluia, é essa paz que nós temos, é essa paz que nós temos, é nossa, é nosso direito estar nesse lugar. Esse lugar é feito para nós.
O Senhor, Ele nos insere na rocha, na fenda da rocha. Nós estamos firmados nele, firmados na palavra. E estando firmados nele, estando firmado nele na palavra, nós estamos protegidos, nós temos paz. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, mesmo quando tudo parece que vai de mal a pior, nós podemos dizer aos ventos: cesse. Nós podemos dizer ao mar: aquieta-te, em nome de Jesus. É isso que o Senhor tem para mim e para você, meu irmão. E nós precisamos crer nessa palavra, crer na verdade e andar nessa verdade, andar nessa palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Primeiro tópico: habitando em Deus tenho proteção. O segundo: habitando em Deus tenho descanso e paz. E o último: habitando em Deus sou uma bênção, tenho propósito. Amém? Habitando em Deus sou uma bênção, tenho propósito. Você pode repetir comigo? Sou uma bênção, tenho propósito, porque habito em Deus. Aleluia, aleluia. Somente desse lugar nós conseguimos enxergar corretamente. Somente estando nesse lugar, somente estando nele, nós podemos olhar com os olhos dele, com a perspectiva de Deus, e entender o que ele tem para nós. Sou uma bênção, tenho propósito. Deus criou todas as coisas, constituiu o homem como governo sobre estas coisas, sobre tudo, mas com a queda do homem, com a entrada do pecado, ao perder a comunhão com Deus, o homem perdeu também, como nós falamos, o sentido da sua existência. Perdeu o sentido. Irmão, é Ele que dá as batidas do nosso coração. Você não consegue fazer a próxima acontecer. Nós estamos totalmente ligados a Ele. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa origem. Nós estamos de pé porque Ele nos coloca de pé. E nós precisamos entender, precisamos discernir de onde viemos. A nossa fonte, a nossa origem é o Senhor. Mas o homem perdeu isso, perdeu o sentido da sua existência. Já não exercia mais governo sobre todas as coisas, sobre aquilo que Deus colocou, sobre a autoridade dele, mas passou a viver em função das coisas, em função daquelas coisas que Deus deu, se tornando escravo delas, estabelecendo muitas delas como Deus. Tudo que nós temos aqui foi dado por Deus, tudo, mas nós conseguimos nos prostrar como seres humanos, falando aqui como ser humano, não como filho de Deus, mas o ser humano conseguiu se prostrar diante das coisas. Ele se prostra diante do sexo, se prostra diante dos vícios, se prostra diante de vários deuses, e o principal dele é o dinheiro, a raiz de todos os males. O homem se prostra, adora. E nós? E quanto a nós, precisamos entender, o Deus deste mundo, passou a ser estabelecer domínio, estabelecer escravidão, mas existe um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, ao qual temos reconhecido como nosso Senhor, e nós temos saído do reino das trevas para o reino da luz, e estamos agora habitando nesse Deus. O Espírito Santo, ele tem nos guiado como igreja, Ele tem nos levado a estar lá, a habitar nele,
Nós chamamos isso de viver pelo Espírito, de andar no Espírito, né? Reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitando a nossa vereda. Acontece que em Jesus a nossa comunhão com Deus ela é restabelecida. Ele nos devolve o propósito correto e Ele nos devolve a autoridade para governar. E na tua esfera de governo, né, naquilo que você tem influência aqui, você pode governar. Você pode permitir o reino de Deus através de você. O reino de Deus. E você pode dizer com a tua boca: o reino de Deus chegou. Isso começa aqui, dentro de você. Ninguém pode tirar isso de nós. O reino de Deus chegou. O relacionamento com Deus passa então novamente a ser a base da nossa vida e de tudo que nós fazemos. O governo e a autoridade se exerce através da comunhão íntima com Deus. De que forma nós vamos ser influência aqui na nossa caminhada, de que forma nós vamos governar, de que forma nós vamos exercer a autoridade, tendo comunhão com o Pai, entendendo o que o Pai está fazendo, participando daquilo que Deus está fazendo, colocando as mãos naquilo que Ele está fazendo. O Espírito Santo nos leva a isso, e Ele nos leva também a receber bênçãos que Deus declarou lá atrás, a Abraão, Gênesis 17:1. Olha onde o Espírito Santo nos leva na palavra. Na parte B do versículo ali diz: o Senhor declara a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Pode passar o slide do texto aí. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Numa outra tradução, anda na minha presença e seja perfeito. Meu irmão, você é uma bênção. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Outro texto aqui, Gênesis 12:1, também direcionado a Abraão. E em Jesus nós, ao alcançarmos Jesus, ao chegarmos até Jesus, ao recebermos Jesus, nós recebemos junto com isso as bênçãos que foram declaradas lá atrás e fazem parte e são nossas, são herança nossa. O Senhor diz a Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, a palavra do Senhor declara isso ao meu e ao teu respeito. Sê tu uma bênção, uma bênção. E isso passa a ser para nós um direcionamento, passa a ser para nós uma palavra rema. Nós passamos a viver com essa perspectiva, com esse entendimento. Aqui nós entendemos que o nosso negócio é com Deus. É de Deus que vem prosperidade, Ele que nos abençoa, dele vem a bênção sobre as nossas vidas, e a partir disso se dá uma mudança na nossa mentalidade, na nossa forma de ver, de trabalhar, de fazer negócios. O nosso Deus não é mamon. Nós entendemos, nós saímos do reino das trevas, estamos no reino da luz. O nosso Deus não é o dinheiro, não são as riquezas. O nosso Deus é o Senhor. É Ele que nos abençoa. É dele que vem a bênção para as nossas vidas. Então o nosso propósito, ele não está mais amarrado em conquistar dinheiro, buscar dinheiro, me tornar rico. O nosso propósito está em ser uma bênção.
O nosso propósito está em ser bênção. O que eu faço com as minhas mãos? As minhas mãos são para abençoar. O que eu faço com as minhas mãos? Elas são para tornar algo melhor. Antes de eu pensar no recurso, na recompensa, no lucro que vai vir com aquele benefício, com aquele trabalho que eu estou fazendo, eu estou pensando em abençoar alguém. O trabalho que você faz é para alguém. Já percebeu isso? Ainda que seja para o teu chefe. Eu faço algo que só ele recebe, só ele percebe, mas é para alguém. E a palavra do Senhor, ela nos orienta a fazer isso com zelo, e a fazer isso como se fosse ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A partir desse pensamento, a partir dessa nova mentalidade, nós entendemos, assim como Jesus nos declara, nos ensina, melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber, e é dando que eu recebo. Meu irmão, no esconderijo do Altíssimo você aprende a ser uma bênção. No esconderijo do Altíssimo você se torna perfeito. Ele endireita o teu caminho, Ele endireita a tua vereda, Ele te ensina a caminhar. Aleluia, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui nesse mundo, o pensamento, com o pensamento desse mundo, se eu sou um vendedor, eu empurro uma venda para obter um lucro. No reino de Deus, eu trabalho fornecendo bênçãos, eu disponibilizo coisas boas, eu entrego coisas com qualidade, serviço com qualidade, feito de todo o coração, o melhor que eu puder fazer, eu faço para Deus. Eu faço para Ele. Se estou atendendo alguém, vai ser a melhor experiência de atendimento que aquela pessoa vai ter. Porque eu estou fazendo para o Senhor. Eu faço com confiança, entrego confiança naquilo que eu estou fazendo. Entrego confiabilidade nos produtos que eu produzo. Segurança. Como se eu fizesse ao Senhor. E Deus usa tudo isso como meio para me abençoar. Porque quando eu sou bênção, dando, aí sim eu recebo. Isso vai retornar para mim. Eu vou ser abençoado. Mas melhor é dar. Ainda que eu possa ter algum retorno, que eu possa colher algum benefício do que eu plantei, mas o Senhor, Ele nos ensina, melhor coisa é dar, amar a Deus, amar o próximo, amar as pessoas. Olha o que diz o texto de Colossenses 3, 22 e 23. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas sim em simplicidade de coração, temendo a Deus. Eu não faço só para agradar os homens. Sabe aquele momento lá no trabalho que o chefe sai, todo mundo muda o clima da empresa, agora fica diferente. Não vai mudar para mim, porque eu sempre estou fazendo como para o Senhor, sempre entregando o meu melhor, sempre fazendo o meu melhor para Deus. A mentalidade do alto, que eu aprendo, que eu obtenho aonde? Habitando em Deus, lá no esconderijo do Altíssimo. A continuação do texto ali no 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, e não aos homens. Então faço ao Senhor de todo o coração. Fazer de todo o coração é fazer com integridade, com interesse genuíno, ter propósito correto naquilo que eu estou colocando as mãos, naquilo que eu estou me propondo a fazer. E fazer como ao Senhor é fazer o melhor, é entender que o Senhor é o meu cliente. Estou vendendo algo para Deus.
como seria uma venda para Deus? Será que nós tentaríamos obter um lucro desonesto? Será que passaria dos limites ali sabe? Sê tu uma bênção, anda na minha presença e ser perfeito. Estou produzindo bênçãos, por onde eu passo, estou deixando um rastro, uma marca de bênção. E quando eu olhar para trás, eu vou dizer: Senhor, valeu a pena, valeu a pena. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu estarei na casa do Senhor enquanto viver. A casa do Senhor é a minha casa. Mais vale um dia nesse lugar do que 1000 em qualquer outro. E se o Pai está me chamando para essa comunhão, se o Pai está me chamando para esse relacionamento com Ele, eu não vou perder mais nem um segundo. Irmão, não perca mais tempo. Não abra mão dos milésimos de segundo. E vamos andar com o Senhor. Uma palavra que tocou muito a minha vida, em Provérbios 3, onde o Senhor diz: considera o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará a tua vereda. Nós já falamos sobre isso aqui. Irmão, quando nós conseguimos discernir, quando conseguimos entender que Deus, Ele está aqui, Ele está me ouvindo falar aqui essas coisas, e eu sei que Ele está aqui, eu tenho comunhão com Ele, nós estamos juntos, meu irmão, faz toda a diferença. Se nós considerarmos o Senhor em todos os nossos caminhos, a nossa vida muda, porque nós vamos viver na presença dEle, e nós vamos ser perfeitos de fato, amém? Aleluia. Para encerrar ainda, Colossenses 3, 22 e 23, a palavra do Senhor nos diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Fazer em nome do Senhor Jesus significa fazer por Ele, fazer para Ele. Isso só é possível, meu irmão, estando junto com Ele. Isso só é possível habitando no esconderijo do Altíssimo, andando em Espírito, vivendo a nossa vida no Espírito Santo. Amém? Você recebe isso? Vamos nos colocar de pé? E eu quero orar. Estamos encerrando. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, ela nos dá um solo firme, um solo seguro, onde podemos colocar, Deus, os nossos pés, onde podemos fundamentar os nossos alicerces, onde estamos seguros. O Senhor nos esconde também nessa rocha, Deus, e o Senhor nos dá ali paz, o Senhor nos dá proteção, o Senhor nos dá nesse lugar, Senhor, sabedoria para viver. O Senhor nos ensina a viver retamente, a viver na Tua presença, a andar em santidade, a viver perfeitamente diante do Senhor, a sermos uma bênção. Muito obrigado, Senhor, porque essa é a Tua palavra, e na Tua palavra nós queremos habitar, na Tua palavra nós queremos fazer dela o nosso abrigo, Senhor, fazer do Senhor o nosso refúgio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado tudo, Senhor, e em Cristo Jesus, o Senhor tem nos restaurado, Senhor,
Deus, a autoridade para governarmos. E nós declaramos: o reino de Deus chegou. Ele chegou em mim. Ele chegou aonde eu exerço influência. Deus, o Senhor vai chegar até esse lugar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, ali é abençoado. Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu sou uma bênção. Deus, ali o Senhor está. Ali eu estou em teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. Aleluia. Queremos aqui, Senhor, Deus, mais uma vez te agradecer por essa celebração, pela tua presença no nosso meio, pela tua palavra, Senhor, que toca os nossos corações. Deus, nós te louvamos. Muito obrigado. Aleluia. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, uma semana onde você é uma bênção. Uma vida onde você é uma bênção, onde você não sai desse esconderijo do Altíssimo. Quero declarar em nome de Jesus prosperidade do Senhor sobre aquilo que você realiza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você nessa semana. Amém? Deus abençoe.